Bom, boa tarde. Desliga aí o microfone de alguém que está dando eco. É, Eu vou. a- a- Esse final de semana a Júlia representou a gente num evento de neuromarketing. A Double Age investiu nela, assim como em outros, né, colegas aí com o tempo. E uma praxe de quando a empresa te, te dá esse benefício, né, te dá esse presente, esse know-how, né? Porque é para você também. A troca é a pessoa apresentar para o grupo. Então, o que que ela viu de novidade para todos aprenderem? Então, vai um representante e ele volta com as informações. Por isso de estar gravando e por isso da gente fazer esse investimento nela, pensando, logicamente, que as nossas publicações e as ideias que ela viu lá sejam colocadas em prática dentro da Double Age. E em que momento nós estamos? Se a gente está muito longe, ou se a gente está distante, né? Ou se a gente está surfando a onda junto aí com a galera. Então, uma união aí de meio que de equalização. Então ela vai apresentar para a gente. Se tiver alguma pergunta, tal, depois a gente vai, no final a gente faz as perguntas para ela. Acredito eu que menos de uma horinha a gente resolve já, né? São 4h10, tá bom? Bora lá. Boa apresentação aí, Julia. Obrigada, eu vou só tentar compartilhar a tela. Ah, onde é que é? Eu não tô achando. É share, share, screen. É aqui embaixo, né, que aparece. Não... Perfeito, né? Quero ajudar. Aqui? Ah, mas aí ele mostra tudo? Ou Ou a janela inteira. Tem áudio? como assim? Tem Não, áudio na tua apresentação. não, Então, só foto é que eu vou falar. então ou a janela toda, aí tu põe share, aí você, Hum, isso aqui. esse? Isso. Ah, tá. Tá dando pra ver? Tá. Peraí. Ai, meu Deus. Apresentação. Não, eu queria que sumisse a tela do Zoom e deixasse só. Outra janela. Então você diminui essa, vem aqui. Você quer ficar só na outra janela, não é? Você quer o quê? Só ver, você quer ver o pessoal Não, eu mesmo? queria só ver um negócio Que mesmo. Tem negócio? como? A Só a apresentação. apresentação, Aqui, ó, pra você não ficar diminui aparecendo. aqui. Tá? Mas aí estão me vendo ou tô vendo só isso aqui? Eles estão vendo só aqui, Ah, tá. tá bom? Quem está te vendo, Franco? Então, a gente também te vê, mas você não vê a gente. Eu vejo vocês. Então, tá vendo aí? Tô vendo Aqui aqui. tem mais janelinhas dela. A Eu gente te vê um preferia ficar pouquinho, só vendo eu, assim. mas o foco das pessoas é a apresentação também. Então, você pode ficar tranquilo. Tá. Eu vou tentar ser rápida, porque foi muita coisa e eu vou tentar resumir um pouco. Foi muitas horas.
Quantas horas? Eu ganhei um certificado de 10 horas. Foi bastante coisa. 10 horas. Tá, então eu vou começar. A gente começou por lá com uma introdução de neuromarketing. Eu separei aqui os tópicos, porque é bastante coisa para mim não esquecer, então de vez em quando eu vou olhar para cá. É, pessoas e negócios, a gente falou um pouco lá que 100% dos negócios envolvem pessoas, clientes e investidores. Então, se você quer entender de negócio, é preciso entender de pessoas. Também ele citou que 95% das decisões de compra ocorrem em nível subconsciente, seja ligado por alguma emoção ou influenciado por algum comportamento. E estratégias que atinjam esses níveis emocionais que podem influenciar isso, geralmente tem mais tendência a vender. Como o cérebro funciona na decisão de compra? E ele falou de algumas partes do cérebro. Ele estou reptiliano, responsável por instinto, límbico, governado por emoções, e acho que é neocortex, ligado à razão. Neocórtex? Neocórtex. Neocórtex. É, isso, e o neocórtex ligado à razão, decisões rápidas, decisões rápidas e automáticas começam no cérebro reptiliano que busca segurança e sobrevivência. Então, no processo de compra, é muito mais ligado o lado emocional do que o lado da razão. Até coloquei aqui, experiências positivas com a marca criam vínculos emocionais que guiam as escolhas. Aí a gente viu alguns conceitos lá. Ele citou aquele neurônio espelho, que seja copiar a ação do cliente de alguma forma, ou empatizar mesmo. É, storytelling, que também é muito usado, contar histórias. O ser humano ele entende muito melhor esse lado emocional, contando histórias do que você citar fatos para ele. Além de repetição de estímulos multissensoriais, também fortalecem essa lembrança da marca. Um pouco das aplicações no marketing, que a gente pode falar das cores, né? Azul remete à segurança, etc., que pode ser usado tanto no produto quanto no local ali de serviço. Ele falou também de palavras, coloquei alguns exemplos aqui. E símbolos que eu achei bem legal. Ele falou que símbolos de cadeado podem remeter à segurança, e o que vai mais chamar a atenção para o cliente são rostos, animais e bebês. Achei bem legal isso. Então, ajuda a identificar gatilhos. Acho que eu tô escutando minha voz, você ligou. Eu ia falar. Pode falar. Desliga o teu áudio. Isso é muito legal que a Júlia está trazendo, porque de alguma maneira a gente já vem fazendo isso, que é a compra por emoção, então a gente não fica compra, 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 compra. A gente leva o bebê ali para, vem pedindo para o pessoal nas edições fazer esse trabalho de emoção do bebê. E aí a cor azul, opa, é uma coisa que a gente não sabia e que de repente, opa, usado por bancos e planos de saúde. E esses símbolos, né? De repente a gente começar a trazer mais essa questão da simbologia para os posts, porque quando eu falo em neuromarketing é o que o cara está vendo
e o que que o cérebro dele está captando de informação sobre a marca, né? Então, olha, pessoas compram de pessoas, ok? Então, vamos bater mais na questão do professor Caio, né? Por enquanto é necessário, não tem como a gente fugir disso. E, e a questão das palavras, né? Inédito, exclusivo, gratuito ou últimas unidades ativam o cérebro reptiliano, né? E cria um senso de urgência, ou seja, eu preciso disso, né? Que é aquela questão da sobrevivência. Caramba, eu vou ficar de fora, eu vou ficar sem, eu não vou fazer parte dessa comunidade, né? Então, nas falas até das vendedoras e nos posts, a gente começar a se atentar com isso. Muito bacana. Vou desligar aqui. E aí tem mais alguns exemplos aqui. Por exemplo, a gente viu lá a gente comparou um anúncio acho que era da Xiaomi com a Apple. O da Xiaomi era bem simples, mas mostrando ali o que o celular fazia, etc. E o da Apple era contando uma história do Apple Watch baseado em fatos reais. E todo mundo achou muito mais legal, todo mundo prestou muito mais atenção no da Apple. É, também ele deu alguns exemplos lá e falou também sobre sites de e-commerce e como às vezes muitas opções podem confundir o cliente e aí reduz as decisões e gera aquele cansaço de escolha. Então ele acaba no final não escolhendo nada, porque estão tantas opções que por isso acho legal de direcionar o cliente. Fecha aí. Deixa eu fechar aqui. Boa, né? Aí eu lembrei das camisetas térmicas, que aí a gente vendia camiseta térmica, escrito professor atrás, escrito com nome, preta, branca. Olha, poucas, ó, só tem branca com o símbolo do 10 anos agora escrito professor. E ponto. Não tem professora, não tem o seu nome. A única que tem o nome é a minha. Quer pôr o nome? Você paga um pouquinho mais. Então, a gente reduzir mesmo isso para o camarada, a hora que fazer esse checkout rápido, ele, num clique, e ela trouxe o exemplo da Amazon e o Pedro, da Dígito, né, que acabou de entrar aí com a gente. Ele falou isso hoje também, né? Há uma Opa, preocupação. Fala, Pedrão. Há uma preocupação nossa é, quando ele entra no, na plataforma EAD, que ali também tem um mundo, né? São vários cliques, põe nome, tira nome, põe e-mail, e isso vai perturbando o cara, ao ponto de um errinho, até um problema na trava da internet dele, ele para. Então, é muito bacana isso que a Júlia está trazendo, né, de a gente ser o mais rápido possível, porque o cara precisa, num clique só, ainda mais na educação física, que são baita de uns preguiçosos com relação à tecnologia, né, os caras são bons na piscina, prática, então eles querem que resolva. O Diego sabe muito bem disso, né? Quer que resolva o problema dele rápido. Tanto é que às vezes os problemas de suporte é ridículo, né? Uma coisa ali besta ali tal que travou, que ele não atualizou a página, tal. E como que atualiza, né? Pode falar, Diegão. e às vezes nem é nem problema nosso, é problema de internet. O cara não sabe apertar um F5 para poder atualizar a página para iniciar, porque a internet parou. Ou porque, ai, a plataforma está com problema. Mas não, o cara não aceitou nem as extensões que a plataforma pede, não está instalado no computador dele. Aí tem que ir instalar, porque o cara não liberou as verificações. Show. Às vezes eu chego, eu penso que o problema é complexo dentro da plataforma, aí eu já revirei o e-mail dele e tudo, tá tudo ok. Quando eu falo, pera, às vezes o problema é internet, o cara tá sem internet. Eles mostraram algum exemplo da Amazon lá, Júlia? Chegaram a mostrar, porque aqui ele fala num clique, como um clique da Amazon evitam, né? Etapas desnecessárias e aumentam conversões. Eles chegaram a mostrar isso, né?
Não, mas eles mostraram exemplos de landing page, tá mais para trás, depois eu vou mostrar para vocês também. Mas ele explicou para deixar o site com botões claros e uma navegação direta. E se tiver como direcionar o consumidor a algo, é que hoje em dia é muita personalização, né? O marketing de hoje em dia é o 0.6. É tudo, o pessoal quer tudo personalizado. Então, se tiver como direcionar algo que aquele cliente queira, fica muito mais fácil a conversão. Falar É, rapidinho. Pode falar. No exemplo disso, ontem eu tive uma cliente que veio pelo o outro número do WhatsApp, e ela estava muito confusa para fazer a iniciação nos cursos EAD da plataforma, porque ela disse assim, tem muita coisa lá. Você poderia sugerir por onde eu começo? Eu ainda não estou no meio, eu preciso dessa iniciação, só que quando eu entro, eu encontro tanta opção que eu não consigo me localizar. E aí eu acredito que seria importante, se tivesse a condição, não sei, eu pensei em uma solução, mas a gente pode abrir várias, essa é só uma opinião, de que eles pudessem ter um chat ao vivo, assim, onde você pudesse estar respondendo tais questões, porque às vezes está na plataforma, coloca até no carrinho, não sei, sai porque não tem certeza, não consegue. Não tem informação ou não foi ajudado para, enfim, ou para talvez chegar e também, finalizar. ou também talvez abas de direção no próprio EAD. Por exemplo, para quem está iniciando natação, para quem está intermediário em tal assunto, talvez dê mais direção, o pessoal que está lá. Diego. Pô, na plataforma, realmente, tem muito curso. E o que que eu faço normalmente quando alguém quer comprar o curso, entra em contato comigo para comprar o curso? Eu procuro saber o que que ele quer, para mim indicar ele o melhor caminho. Porque às vezes ele vem e fala assim, ah, eu vi o curso de bebê. Ah, mas eu dou aula de hidroginástica também, dou aula de natação infantil. Normalmente esses eu sempre indico o The Boy Premium VIP, porque pega tudo. Aí eu vou ajudando ele a escolher qual curso que ele quer iniciar primeiro, dentro das aulas. Porque dentro da plataforma, ela é separada por modalidade. Natação infantil, bebê. E hoje ela está por ordem de custo, do mais baixo para o mais caro. A não ser se a gente conseguir organizar ela do inicial para o avançado. Talvez seja uma opção melhor. Mas Deixar. mesmo assim, pelo custo, os mais em conta, o mais barato, são a porta de entrada, que são iniciais. Porque a gente já fez, montou tudo em formato de funil. Começando com o mais barato, que é o mais básico, e vai crescendo. E vai ficando mais difícil o curso e o patamar do curso mais elevado. Acho que foi até o que minha mãe fez ontem. Ela entrou na plataforma mesmo e, de acordo com o que ela pediu, que ela estava buscando, ela indicou um curso. Só que eu acho que o pessoal que entra lá, acho que eles podem ficar um pouco perdidos. Talvez eles não tenham noção dessa questão de valor, de o mais barato é o mais para iniciante e o mais avançado acaba ficando mais caro. É, a gente pode ver depois, mas se tiver um jeito de colocar ele com mais segmento, eu acho que é melhorar a plataforma. Desliga aí, então. Fazer pelo menos como se fosse uma trilha. Faz É, esse. isso. Eu gravei isso há um tempo atrás. A plataforma, ela deu uma atualizada, foi antes da atualização. O nome dos cursos, alguns estão lá ainda, existem e tal. Eu até mandei para a Carol há um tempo atrás como triplicar seu dinheiro, como
né? Porque eu envolvi dinheiro para as pessoas falar, caraca, como é que vou ficar rico aqui com a natação? Só que ele abre o vídeo, ó, você tem que estudar para ganhar dinheiro. Então, você vai fazer esse. É uma trilha que eu dou para eles, para o bebê, para o infantil, e eu ia fazer para hidroginástica ou para natação. O que que eu posso fazer? Gravar de novo com esse atual cenário, sabendo que a última reunião parece que tem como ficar com a cara do Netflix a plataforma. Então vai mudar de novo. Então eu posso fazer novamente a trilha do bebê. Ó, você vai entrar nesse, vai ver esse, vai ver aquele. Deixa lá no YouTube, inclusive deixa no YouTube também. Com outro nome, sei lá, enfim. Mas olha a importância, né, dessas discussões que, e sempre trazendo para o nosso dia a dia, né? O que está faltando na Double Age e se a gente está longe ou se a gente está perto do que eles falaram lá. Muito bacana. Pode seguir, Juliana. Eles fizeram uma demonstração também lá com um eye tracking e com uma leitura, um aplicativo de leitura de expressões faciais, achei bem legal. E eles até deram indicações de alguns, tinha alguns pagos, tinha alguns lá que eram gratuitos. Eu achei muito legal, porque Aplicativo. acho que era um site. E aí você rodava o vídeo e ele pegava o movimento da íris e você conseguia ver onde o consumidor olhava mais. Bem legal. Acho que eu até anotei o site. Mapeamento de. Isso, mapeamento de retina. Então, para vocês entenderem, desliga aí. Quando eu estou olhando o site da Double Age, o que que mais me chama a atenção? Então, existe um mapeamento disso, né? Que o computador faz, esse software. Então, para onde o cara olha? Para o botão de compra, para aquela foto, para o meu vídeo, para a foto do. Então, para a gente ser mais assertivo ainda. Isso é muito legal, vale a pena. Neuromarketing, fantástico. Aí, ó. Aí entra naquilo que eu falei sobre os padrões de leitura do cérebro. Tem alguns padrões que funcionam bastante. Acho que um desses aqui, não lembro muito bem, mas acho que é o que o Facebook usa. É... Logomarca na esquerda. Isso, a logo, o botão, porque o cérebro ele tem um movimento, onde ele tem que. Isso tanto em criativo também. Ele tem que olhar primeiro para cá, depois olhar para cá, depois ele olha para cá. A Tá. gente não olha tudo bagunçado, tem sempre uma direção. E ele comentou dos sentidos, que quanto mais sentidos a gente conseguir usar na nossa marca, melhor. Por exemplo, a Netflix tem aquele tudo um dela, que todo mundo lembra por causa disso. Ele até colocou alguns exemplos na TV de séries, filmes, de marcas que tem os barulhinhos. Ele colocou os barulhinhos e a gente adivinhava as marcas. E a Double Age tem, né, o suspiro, né? Aquele final que de repente poderia pôr no começo. Que, né, outro dia eu Temos fiz. que voltar com suspiro. Então, não sei onde que eu fiz. Ele falou, porra, eu já vi isso aí da Double Age. Não sei aonde que eu fiz. Falei, o suspiro da Double Age. Falei, puta, que legal, cara. Vamos investir nisso, Julia, antes do começo, como se fosse uma vinheta. E aí, tipo, vem a porrada e acaba. Bom, É legal usar, porque tem até um estudo acho que é alguma experiência, não lembro alguma coisa, de assobio, acho que foi testado em cachorro, e o cérebro associa, né, o barulho que você está escutando na hora com a marca. Tem coisa que a gente escuta e a gente associa na hora da onde que é. muito bom. Lá eles falaram bastante de jornada do cliente, jornada do consumidor. É uma coisa que eu estou estudando também agora. E ele comentou que essa jornada ela é composta por microdecisões
e macro decisões, que é comprar, recomendar, etc. E tem que ser pensado cada detalhe da jornada dele. Então a gente tem que mesmo se colocar no lugar dele. Ele clica aqui, então ele vai clicar agora aqui. O que que ele está fazendo quando ele é direcionado para lá? O que que ele está pensando? Eu tenho bastante disso de se colocar no lugar do consumidor. Ele falou desse sistema SARA que eu achei bem legal, que é um sistema de alerta de relevância afetiva, que ele capta e é ligado por desejos profundos, seja segurança, status. Ele deu alguns exemplos lá de. Quer ver? Eu anotei. Ele deu um exemplo de gravidez. Ele perguntou para as mulheres lá que tiveram filho se quando elas tiveram filho, elas acharam que todo mundo engravidou ao mesmo tempo que elas. E a maioria respondeu sim. E aí ele falou que isso está muito ligado ao nosso foco de atenção. E também tem alguns exemplos de modelo de crescimento, onde o neuromarketing pode ser aplicado ao produto, ao público, canais, modelos de negócios, enfim. Esse aqui foi um dos que eu achei mais legal. É, Ele mostrou lá um gráfico de motivação e capacitação. Muitas vezes o cliente ele tem, a gente consegue gerar no cliente a motivação para comprar aquilo, mas quando chega na capacitação, se ela for muito longa, muito cansativa, confusa, ele desiste e abandona o carrinho. Então, a motivação e a capacitação, ela sempre está sempre alinhada. Você tem que gerar desejo e permitir que aquele cliente tenha aquilo com clareza, com facilidade. Ele cita também que o ser humano toma em cerca de 35 mil decisões por dia, muitas delas, a maioria, de forma inconsciente. Então, cada clique que ele faz ali, ele está tomando uma decisão. E quando o esforço cognitivo dele é muito alto, o cérebro como é preguiçoso, ele tende a economizar energia e ele começa a buscar atalhos, a buscar viés. Aqui, inclusive, abandonando o carrinho. E ele falou uma coisa que eu não gostei muito, então eu deixei de fora, que adicionar no carrinho, esse simples movimento, ele já gera dopamina para o cérebro, gerando uma pequena sensação de recompensa. Conseguir. Sim, conseguir, mesmo que seja pequena. Então, se não tiver um engajamento ali final, na hora que ele vai comprar mesmo, pode ser que ele se dissipa e não compra nada. Por isso tem tanto carrinho abandonado em todo lugar. Só espera aí, volta, volta, volta. Agora, Fecha aí. como eu volto. Setinha para cima ou para baixo? Ou do lado. Aí, Fecha teu áudio aí. Eu vou dar o exemplo do Diego. O Diego acabou de ter filho. Então, tudo que aparece de bebê, o cara vai ficar louco. Ele não vai medir esforço para comprar, né? Então, ele vai gastar. Então, é o cérebro tomando aquela decisão, né? O cérebro, o self 1, é a emoção, a parte emocional. O grande problema é que, por exemplo, eu precisava de alguém nesse carrinho. Que o carrinho, quando o cara clica, vou comprar, ele já começa a sonhar. Olha que legal isso. Quando eu comprei, eu sabia que eu ia comprar para a Júlia. Eu estava sonhando com isso aqui, o que está acontecendo hoje, com a discussão de hoje. Porque para mim é lindo isso, é a minha empresa indo para frente, vocês se capacitando. Muita coisa, claro, a gente já ouvi, já fizemos, mas vocês não tinham passado por essa experiência. Então, quando eu comprei, eu falei: caraca, que delícia, comprei. Me deu aquela sensação. E ninguém entrou em contato comigo, tipo, caramba, que legal, você fechou, vamos te colocar no grupo tal, papapá, papapá. Eu acho que falta isso. Até para o cara ali, na hora que ele teve uma adrenalina ali, né, dopaminérgica no cérebro, descarregou, né, essa dopamina nele,
ter alguém ali da venda falando, puta, que fantástico, cara. Você não quer fazer aqui o upsell do grupo? Quer falar com o professor Caio? Aí o cara fica louco. Aí ele fica louco, que é esse hormônio do prazer, né? Porque tá gerando prazer ali na compra. E, de novo, a gente gasta compulsivamente em três momentos também, né? No casamento, na morte, né? E no nascimento do filho. Isso não tem como ter um controle emocional. E, de novo, o cérebro toma 35 mil decisões por dia, né? Muitas vezes de forma inconsciente. Ou vocês nunca compraram nada que fala, puta, por que que eu comprei isso, cara? Né? Tipo, eu tô lá no aeroporto indo embora, eu falo, puta, que merda, por que que eu comprei dois negócios para pôr na geladeira? E cada um 50 pau. Porque eu estava cansado, porque eu estava eufórico, porque gerou mais de 20 mil reais aquele final de semana. E eu acabei comprando. Falei, porque, pô, vamos lá, meu, vai ficar um em casa e um na geladeira Mas, pô, pensa bem, foi 100 pau ali, embora, né? E eu não precisava ter comprado dois, eu poderia ter comprado um. Faz sentido, muito legal. Ah, e, e também, se vocês me permitem, até quando eu falo em motivação, o cara tá lá, motivado, pá, 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 pá. Por isso da Carol tá aqui tinindo com a gente. E entendo que ainda não é o momento, né? Carol é aquele cara que vai para a seleção brasileira e fica no banco de reserva. Por enquanto, ela está no banco de reserva. E eu não quero gerar expectativas que, puta, é agora. Se vier, porque ela fez a mais. Mas são muitas coisas para ela pegar e ela não tem a capacitação ainda da Double Age para fechar com o cara, porque ela precisa, porra, tá vendendo hidro? Caraca, hidro, agora é hidro. Daqui a pouco ela aprendeu sobre bebê, vem a mentoria. Aí, puta, aprendeu sobre mentoria e bebês, vem a natação infantil. Aí vem o... Então ela está se capacitando ainda para pegar tudo isso. O cara vem motivado, muitas vezes até alunos que já passaram por nós e você entende? Fala, puta, faltava aquele chute que o cara ia ficar atordoado. Cara, mas você vai ter isso na imersão. Putz, era isso que faltava para o cara. E, logicamente, ela ainda não pegou isso. Por quê? Acho que não tem um mês que a Carol está com a gente, mas falta essa capacitação do vendedor, né? Coisa que a Paloma tem fácil, porque ela vem desse meio, né? Ela nasceu nisso, então é mais fácil vender do que... Porque ela entende todo o rolê. Agora, se a gente pegasse esses caras ali no carrinho, né, tivesse alguma forma de pegar esse cara ali tentando comprar, seria o mais lindo do mundo. Ou comprou, já ter um pós-venda ali na cara do gol, né, falando sobre ele, se ele tem filho, se ele não tem, se ele tem bebê, se ele não tem, ó, vai ter a imersão. Você acabou de comprar, você não quer ir na imersão aqui em São Paulo, portanto, consiga um voucher de 50%. Enfim, eu vou aguardar o tempo certo, tá? Só quero dizer que eu estou aguardando o tempo certo, porque são muitas informações. Manda bala aí, Julinha. Hum, deixa eu ver. Eu até me perdi agora. É, Falar sobre isso. ele deixou, a pessoa ela deixou essa frase aqui. Ele falou, se fosse para resumir uma palavra, o neuromarketing seria por isso. O consumidor compra por emoção e justifica com a razão. Ele até deu um exemplo lá de que ele estava indo bem que comprar um Samsung e um celular da Apple. E aí ele começou a analisar os prós e contras. E no final ele decidiu que ele ia comprar o da Apple. Só que aí ele falou assim, mas eu sempre soube que eu ia comprar o da Apple. Desde o início eu queria comprar o da Apple. Então, eu já ia decidir ele, não importa o que desse. Então, não, acho que não só para compra, mas o ser humano usa muito, faz muito da emoção e justifica com a razão. Vamos Ah, dar um exemplo aqui? Vamos dar um exemplo aqui antes da gente ir para o próximo? Tá. Então, Júlia, um exemplo de que se a emoção inicial não for sustentada por uma experiência simples e intuitiva,
Você vem editando os meus vídeos, você vem já trabalhando com a Double A já faz um tempo. O processo quebra. Me dá um exemplo disso que você faz e que você acha que, pô, é isso. Portanto, mais do que atrair, é preciso facilitar e concluir. Me dá um exemplo que acontece isso na Double A. Um exemplo disso, Desde a confecção do vídeo até a compra. você diz no marketing, né? É. Eu não acho que na Double a gente tenha muita dificuldade ao realizar uma compra. Talvez ali no máximo, onde a gente tenha uma diversificação seria nos cursos, que realmente tem muita coisa ali, mas eu acho que a gente dá muita oportunidade de compra. Tem sempre ali um produto que ele pode comprar. Se não tem aquele que ele quer, tem um muito parecido. Então, eu acho que ele nunca, a Advoe nunca deixa a desejar. Eu acho que ela sempre entrega. Se não tem aquilo para entregar, ela vai entregar uma coisa parecida. Eu acho que isso consegue atrair mais pessoas. Uhum. E aí a gente, para dar uma conclusão, porque eu resumo muito mesmo, ele mostrou vários cases, várias coisas, e eu tentei juntar tudo para entregar no líquido já. É, foi muito falado sobre jornada de usuário e sobre experiência, e como a gente está numa era onde tudo é personalizado com IA, enfim, tudo, o cliente busca muito personalização em tudo que ele quer. Tem que ser tudo muito feito para ele. A gente busca mais do que a gente se identifica. Então, foi falado para a gente pensar em cada jornada que ele está seguindo ali, em cada clique, em se colocar no lugar dele, em experiências que toquem, que falem. Hoje em dia tá tendo muita experiência presencial, experiência física mais do que online. Acho que até por causa desse efeito da pandemia. Um dia você vê muita ação presencial mesmo, e se você consegue gerar no cliente uma experiência que marque as memórias dele, então você sempre vai ser uma marca predileta. Se você de algum jeito conseguiu disseminar aquilo. Que é isso? Eu vejo o marketing como um grande poderio, né? É um canhão que atira para muitas pessoas, ele capta muitas pessoas, e a venda, né? Que seria aqui marketing e vendas, a Paloma, tanto com a Carol, eh, mantendo essa galera com a gente, né? Então, fidelizando, né? Então, não dá para. Estava até estudando o Janguier Diniz, né, que é um bilionário aí do grupo Ser Educacional. Até mandei algumas coisas para vocês. Então não adianta eu também fazer a Júlia virar uma expert no marketing, e ela não saber vender. E a mesma coisa, não adianta eu treinar vocês como vendedora se vocês não conseguem idealizar uma campanha desde o seu O início, meu que tem. travou? Tá rolando aqui, Diegão. Eu acho que é a conexão aqui, né? Tá estável. É algum. Agora tá indo. Voltou. Acho que agora voltou. Voltou. Então não adianta a gente ver de formas distintas isso. Eu acredito que o marketing e venda tem que estar muito junto. A galera da venda dando dicas para o marketing. Deixa eu desligar aqui o Diego. Né? E, e vice-versa. Né? Então a Júlia também tem que dar as ideias para olha, o que que nós vamos vender? Por isso dessas duas lousas estarem muito, né, em concordância e as pessoas saberem o que a gente tem, né, esse poderio todo. E aí entra atendimento, aí entra acolhimento, e aí eu vou ajudar, porque eu vejo que ainda é pouca duas pessoas, ainda é pouco, eu entendo isso, eu sei que
é pouco, que é muita coisa para vocês fazerem. Só que a gente não deixar esse cara na mão, não deixar esse cara abandonado, não deixar esse carrinho abandonado, porque muitas pessoas clicam e por não ter essa experiência, principalmente do cérebro, né, que ele vem lá da esquerda para a direita, né, então ter a logomarca, ter o botão, ter no meio algo que ele possa visualizar corretamente, tá, o Z ali, né, que a Júlia mostrou. Tudo isso tem que ter nas nossas páginas de captura, nas landing pages enfim, até nos criativos. Então, Carol Terciani, vou pedir para ela assistir aí, para vocês entenderem esse mapeamento. Então, eu fico louco, às vezes, quando sai uma arte muito fora né, do que a Júlia vem fazendo, ou do que a Harumi vinha fazendo, ou do que o Fábio, às vezes, né, quer ajudar ali, mas erra bastante nesse sentido. Ele faz, tira da frente, mas não era o trivial. Emoção, a gente vem trabalhando isso há muito tempo nos posts. Emoção. Eu preciso mostrar a emoção dos bebês, preciso mostrar a emoção do professor Caio, preciso mostrar a emoção dos alunos fazendo o curso com a gente nesse final de semana. E não vender mais cursos. Os caras se emocionam, os caras choram, né? Então, tirar foto deles ali durante o curso e mostrar para eles no grupo do WhatsApp. A gente fazia isso no PROAQUA, na certificação em atividades aquáticas PROAQUA Double Age. E depois veio todo o Double Age Premium VIP, veio outros cursos. Então, emoção, como que eu mostro, como que eu gero emoção no celular, na telinha lá. Então, preparem-se esse final de semana para vocês captarem, para vocês tirarem a emoção das pessoas. E vocês vão ver que a emoção está no ar, que eles vão, caramba, você é a Carol? Não sei se a Carol vai lá. Você é a Carol? Caraca, que legal. Ali eu testo o meu time. Você é a Paloma? Paloma, meu Deus do céu. Tem gente que se abre com a Paloma. Você é o Diego? Tem gente que adora, né, o Diego. Parece que são pessoas de muito tempo juntos. Criarmos vínculos positivos. Gostei da fala da Júlia, né? Então, Double Age, criarmos vínculos positivos com essa marca. E para o cara lembrar, né? Seja pelo cheiro, seja pelo visual, seja pelo o, o escutar, né? O auditivo. Uma memória afetiva que ele tem pela Double Age. Diego vai saber que eu vou falar agora. Jéssica Nogueira, da Bahia. Essa menina comprou mais de 50 cursos nossos. Eu mandei ela parar. Jéssica, chega, da Bahia. E aí me veio a ideia de, pô, peraí, por que que eu não faço um plano de assinatura e a pessoa paga por mês? Jéssica, você tá, olha que louco, a menina comprando todo dia, toda hora, antes ali da pandemia, então pior ainda. Olha que louco, eu mandei ela parar de comprar. E aí veio a questão da recorrência. Pô, vamos fazer um plano de assinatura? Vocês pagam por mês e assistem aqui. Ela foi uma das primeiras, pioneiras. Jéssica Nogueira, nunca me esqueço. Pode falar, Diegão. Detalhe, estava no meio da pandemia. Ninguém tinha dinheiro, ninguém queria investir em nada. A gente se matando para vender, porque tinha muita gente, tinha curso, a gente queria lotar os cursos, todos eram online e a gente vendia, ou seja, todo mundo vendia. Cada um pegava um grupo do WhatsApp e entrava em contato um a um. E assim, todo mundo, o primeiro que mandava, vou mandar mensagem para a Jéssica, porque ela comprava tudo, 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 tudo. Desde natação para bebê, infantil, hidroginástica, treinamento, personal trainer, biomecânica, ela comprou tudo. É, e não era só Tudo, natação, tudo, né? Ela deu tudo. 360 graus ali na vida dela e hoje está muito bem. É até legal pegar um depoimento dela. E graças a ela, a gente abriu, né, o Double Age Premium VIP, que é essa cartela aí de mais de 200 cursos para as pessoas pagarem mensalmente e terem essa recorrência aí de curso.
muito bom mesmo, tá? Eu vou ficar aqui com a questão de explicar a ordem dos cursos, com esse novo layout da Double Age, tá? Motivação e capacitação, a gente tentar se capacitar cada vez mais nesse sentido de atrair o cara e fechar com ele mesmo o que que ele precisa, né? Qual que é a dor do nosso cliente, que vem, a maioria, pela água, né? Por conta da água, principalmente por conta de bebês. E contar mais histórias. Acho que storytelling é fantástico. Então, me deem ideias, né, sobre isso. Eu acho que eu falo demais, esse mundo rápido, né, de agito, mas a história, ela realmente, ela chama mais atenção e prende mais a atenção das pessoas. Como fazer isso? Eu realmente não sei, preciso treinar mais, tá bom? É isso. Mais alguma coisa? Sim, eu preciso de um help. O Pode falar. que eu preciso fazer para organizar o que falta? Nesse período teu, organizar a tua vida, cara, porque o Ravi, ele não vai respeitar a tua agenda. Agora o papai está trabalhando, não chore, não mame. É você adequar meio que o tempo dele. Quando tiver tempo, você faz. Quando não tiver, E ó, a paciência. gente vai se adequando. É, E quando eu exatamente falo isso. descanso, segura e aí vai, vida que segue. Isso. Né? Ter esse equilíbrio na família, você, a Paula, para não ter conflito entre vocês, ela também te apoiar nesse sentido. A gente entender aqui desse lado o quanto a gente pode te ajudar nesse momento. É o primeiro filho, né? Se pudesse, realmente eu te deixava livre aí uns 3 meses, mas você faz muita falta ali na plataforma, né? A tua energia ali com as pessoas, e a gente está no meio do furacão. Eu estou corrigindo as provas, te ajudando o máximo que eu posso, e entenda isso. Acho que se pudesse ter uma licença paternidade aí de 6 meses, era o justo, era o correto, né? Mas as empresas não entendem isso, né? E eu entendo isso porque eu passei por isso, e é uma fase muito linda que não volta, né? Então, não volta, vai passar muito rápido. Você vai olhar, o Ravi vai estar com 1 ano ali, putz, foi 1 ano. Quando você vai olhar, está com 19 anos, 20 anos, indo para um congresso importante, apresentando numa empresa. Né? Para a gente estava ali usando fralda há pouco tempo atrás. Os meus idem. Então, aproveite. O da Double Age a gente vai tentar te blindar, te ajudar o máximo possível para você poder vivenciar essa fase gostosa aí com o Ravi e com a família. E, logicamente, tem recebendo por isso, né? Você precisa fazer supermercado no final do mês e comprar fralda agora. Bastante fralda. Bastante fralda. E olha lá se não precisar do leite também. E o quê? Olha lá se não precisar de leite também. Espero que não. Se ela aguentar amamentar, aí seria interessante. Pelo menos 1 ano e meio, 2 anos aí amamentando só de leite materno é importante para o cérebro dele, para o crescimento dele. E sabemos também o quanto é difícil para a mulher, né? Suga demais. Sim. Enfim, é isso. Estamos equalizados. Adorei, Júlia, parabéns. Espero que você utilize isso para a gente, né? Para a tua formação, em princípio, mas também para nós. E que a gente consiga fazer mais cursos aí, toda a equipe, né? Toda a equipe. Ver se a gente volta às nossas reuniões na semana que vem. Eu vou tirar a reunião da Dígito para segunda-feira, para a gente já começar a semana com tudo alinhado de impulsionamento, e ver se Júlia consegue participar. E a nossa de terça permanece, mas por conta do horário de juntar todo mundo, tá? Aí vamos ver se a gente volta a fazer aquele Vende-se, aquele curso do Vende-se, pegar lá um capítulo, dois, todo mundo estuda, e a gente debate e conversa um pouco sobre. Pode falar. Deixa eu tirar. Eu ia só falar que, voltando a esse assunto aqui, que isso aqui reflete também no que acho que eu falei numa reunião passada,
sobre o cuidado com a quantidade de informação que a gente entrega para quem consome as coisas da Double Age. Às vezes pode ser que fique muito confuso, fique muita coisa, e tomar cuidado para não começar a aparecer um spam, tanto nas redes sociais, tanto em mensagem, tanto, enfim, acho que se a gente conseguir direcionar e organizar ao máximo, acho que organizar é uma coisa que precisa bastante. É mais isso. Muito bom, perfeito. Anotado. Beijo a todos, gratidão, bom trabalho aí para todo mundo. Bora, quebrar tudo. Bom trabalho. Pá, me responde que eu vou te mandar um negócio aí para você, viu? Uma mentoria pro Caio, Oba. para você vender. Fechou, Ti. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Ravi. Beijo. Agora ele tá ouvindo agora. Tchau, Ravi. Tio Caio, viva! Tá acordado aí? Tá, mas quase dormindo. Tá mais pra lá de Bagdá, ó. Não, ele já Acordou. dormiu já a tarde inteira, a manhã inteira. Eu saí para trabalhar, tava dormindo. Cheguei e continuou dormindo. Dá uma estimuladinha nele de reflexos, de alongamento, bem devagarinho. Fiz Antes, ontem. agora, no final da tarde, para ele dar uma cansada e dormir à noite. Dormir mais à É, vou noite. fazer umas 5h30 antes de dar aula, fazer de novo, para ele dormir bem à noite. Meu, ele já saiu fazendo reflexo de sucção. Show. Já doido Muito pra bom. mamar. Falei, mano, não acredito. Muito bom. E o zoião esbugalado, é que aqui ele tá com um aberto, outro fechado. Da hora. Show. Muito legal. Mas o Tá. bichinho é forte. É, então. É, e estimulando para ele não ficar muito tempo, né, paradão aí. Até para vocês Sim, dormirem à noite, né, também, para ele não trocar o dia pela é. noite. Acho que ele já deu uma trocada já, mas aí, falou, opa, vamos corrigir isso aí. Dá muito certo não. Show. Valeu, Diegão. Um abraço. Um abraço, professor. Tchau, tchau. Tchau.